No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Olá, boa tarde, que bom que você está conosco. E agora nós vamos entrar num profundo mergulho sobre a ilha de Santa Catarina, aqui sobre Florianópolis. Nós vamos conversar com um pescador profissional, mas que também é arqueólogo, antropólogo, e fez o seu primeiro curso há mais de 40 anos atrás em biblioteconomia. Nós estamos aqui com Adnir Ramos. Doutor Adnir, é um prazer muito grande estar com Vossa Excelência aqui, que vai nos falar sobre a arqueologia da ilha, como é que você teve esse interesse, que eu fiquei sabendo primeiro como um pescador, depois vai ver a arte rupestre lá no Costão e a partir daí faz um curso de antropologia e vai chegar ao que nos interessa. Me conte um pouquinho da sua história, pescador profissional Adnir Ramos. Boa tarde. Boa tarde, Rogério Portanova. Uma satisfação grande estar conversando com você também. Um prazer em conhecer. Então, é uma história de pescador, na verdade mesmo, né? Eu sou um pescador ali da Barra da Lagoa. Eu saí para pescar nos anos 80, pesquei na pesca profissional em Santos, em Itajaí, no Rio Grande do Sul, na Lagoa dos Patos. Mas a pesca sempre me incomodou porque é muito predatória. Mas eu sou uma pessoa muito livre, eu nunca gostei muito de ficar preso às coisas, né? Então, estudar para mim era uma coisa sagrada, muito boa, mas me prendia muito. Então, eu queria viajar, queria ter liberdade. E eu comecei a trabalhar com a TV Barriga Verde em 82, 83 eu senti uma vontade muito grande de viajar o mundo e voltei para fazer os estudos novamente. Fiz um curso de redator auxiliar, curso técnico no Instituto. E depois eu fiquei tentando alguns cursos para ver se eu conseguia alguma forma de viajar o mundo. E em 86, meus amigos aprenderam a pescar comigo, pessoal de fora. E eles compraram um barco e me convidaram para pescar com eles, porque eu tinha ensinado eles a pescar. Então, eles compraram esse barco em junho. E eu tinha feito um curso de motorista de pesca para embarcar no navio. E eu descobri que eu tinha que ainda embarcar por 2 anos num barco menor para depois pegar o navio. E eu falei para eles, se vocês embarcar minha carteira como motorista de pesca, eu embarco com vocês. E eles estavam iniciando o mergulho, eu também. Eu mergulhava igual um peixe, mas não usava equipamento na época. Eu fui criado na beira do rio mergulhando, né? E no primeiro dia que a gente saiu com esse barco, a gente parou na frente da Pedra do Frade e eu olhei para o Costão. Um antropólogo tinha passado giz nas inscrições e eu perguntei para um amigo que estava comigo, o que significa esses desenhos? Quem gravou isso? Quando? E na falta dessas respostas, naquele momento veio uma intuição assim, vou voltar a estudar e vou interpretar isso, nem que eu tenha que ler todos os livros do mundo. E aí eu entrei para a faculdade de biblioteconomia, na faculdade, 2 anos depois, questionando, acabei descobrindo ali também uma sequência para interpretar a arte rupestre, que começa de Porto Belo e vai até Garopaba. Mas o interessante também foi um dia, vindo do mar, no mesmo local, que é a Pedra do Frade, eu vejo o sol se alinhando entre as pontas das 2 pedras. E quando eu vi isso, eu logo me toquei que eu estava diante de um calendário astronômico. Eu comecei a pesquisar esse calendário e um dia, isso em junho de 86, dia 25, dia 28 de julho, eu estava atrás de casa, eu tinha uma barraca no terreno, na propriedade da minha família, e eu olho para o morro, a lua nasce no meio de 2 grandes pedras no topo do morro. E eu lembrei de outra que eu passava quando ia para pescar na Galheta, que era uma pedra que ficava em pé em cima de outra também. E eu falei, cara, mas eu acho que isso deve fazer parte de uma rede de calendários astronômicos. Então eu comecei a colocar o sol no meio dessas 2 pedras. Dia 25 de novembro de 88, descobri nos fundos da nossa casa que era a eira da minha mãe secar café, era uma plataforma de observação astronômica.
E aí eu parei em cima dessa pedra e comecei a ver o movimento do sol no topo do morro. E ele foi passando por essas pedras. Então, no solstício de verão, passou no meio dessas duas pedras, depois ele voltou, passou numa pedra que eu passava para a Galheta, que eu chamo de Meni Central, e aí ele foi até a Boa Vista, e eu descobri que tinha mais um monumento lá marcando essa posição do sol. E quando eu fui fui verificar esse monumento de perto, acabei descobrindo um outro que estava mais um pouco a norte dele, que era o que a gente chama de Pensador. Então acabei descobrindo no fundo da nossa casa, no Morro da Galheta, esse grande observatório astronômico que está ligado com vários outros observatórios no mundo inteiro, né? São pedras gigantescas, como a Pedra Fincada, a Pedra do Frade em Laguna. Então eu acabei descobrindo que existe uma rede de calendários astronômicos espalhados pelo mundo, mas que Florianópolis ela tem essa... É como se fosse os Moás na Ilha de Páscoa, os monumentos megalíticos aqui na Ilha de Santa Catarina, que não tinham sido observados até então. Ora aí, vamos com calma que eu fiquei até tonto. De pescador a biblioteconomista, depois, por interesse da sua experiência, vai fazer antropologia, da antropologia vai para a arqueologia, descobre todo esse calendário que existe aqui dentro de Florianópolis, quando as pessoas vão correr o mundo, vão para Escócia, vão para a Inglaterra, vão justamente para a Ilha de Páscoa, e nós temos isso aqui. Então, precisa alguém com muita experiência como pescador e muita formação acadêmica para chegar nessa decodificação. E o Adnir tem, inclusive, um livro que vai, da próxima vez, nos trazer, mas nós deixamos para o final o melhor. Você vai nos falar aqui, Adnir, o que é essa famosa trilha do dolmen da oração, que parece que vai ser a próxima peregrinação das pessoas, tanto do ponto de vista turístico quanto espiritual, para essa ilha da magia. Você tem 2 minutinhos para nos falar do dolmen da oração. Então, você falou que parece que vai ser, não, já é a peregrinação. Hoje vem gente do mundo inteiro, eu trabalho com eventos do mundo inteiro que vem na ilha só para visitar a trilha do Dolmen da Oração. Final de semana já existe em torno de 300 a 400 pessoas visitando a trilha do Dolmen da Oração. E é um dos lugares mais incríveis da ilha de Santa Catarina, porque você tem a vista também em 360 graus. Mas a trilha da oração, ela caiu exatamente dentro da propriedade da minha família. Em 2002, eu fiz a facão, uma trilha até o topo do morro, para levar até o Dolmen da Oração, que fica perto de um desses monumentos. E quando eu cheguei lá em cima, que tive toda essa oportunidade, eu fui melhorando a trilha. E hoje ela é um circuito que está todo mundo buscando pela trilha da oração. Ela começa onde e termina onde, para a gente adiantar a nossa conversa? Ela começa na Fortaleza da Barra da Lagoa, ao lado do restaurante Rancho de Canoa, e vai até o topo do Morro da Galheta e volta para esse mesmo local. Então, lá em cima ele faz um circuito, tem um portal no meio, faz um circuito e volta novamente. Ela é toda estruturada, tem degraus de madeira, tem corrimãos de corda até em cima, inclusive pessoas com necessidades especiais conseguem fazer essa trilha. Quanto tempo leva a trilha? Precisa fazer reserva? Paga quanto? Não paga? Quem é o guia, além do guia, é claro, né? Bom, a trilha ela está dentro de uma unidade de conservação, que inclusive eu lutei para criar essa unidade de conservação, mas como é a categoria monumento natural, então a gente mantém a propriedade e em função disso a gente cobra uma taxa de R$20 de preservação ambiental, né? E de preservação do sítio também. Então essa é a taxa que a gente cobra. E aí ela funciona das 8 até as 18 horas. E tem pessoa para atender, tem todo um receptivo, tem o memorial da pesca, onde está esse barquinho que eu iniciei a pesca, tem todos os meus equipamentos de mergulho, minhas tarrafas ainda estão tudo ali também guardado, não expostos. E
E ela dá em torno de 1 hora e meia, depende da disponibilidade da pessoa. Tem pessoas que ficam até o dia inteiro na trilha, vão lá, levam um lanchinho. Tem pessoas que vão fazer trabalhos espirituais, meditações, uma série de fatores lá em cima do topo do morro, porque é tudo limpinho, tudo bem cuidado o tempo inteiro. Que maravilha! Então você sabe por que essa ilha é chamada da Ilha da Magia. E cada dia se descobre algo relacionado ou à antropologia ou à arqueologia, como essa trilha do Dome da Oração. Eu queria saber, você, trilheiro, já conhecia a trilha do Dome da Oração? Pois é, eu não conhecia, mas já tenho aqui um compromisso com a Adnir, eu vou fazer ainda esse mês a trilha da oração. E eu espero que você também faça. Trilha do Dome da Oração. Começa lá na Barra da Lagoa, termina na Galheta, 1 hora e meia, e vai conhecer coisas incríveis. Não termina na Galheta, ela vai e volta no mesmo circuito, ela só vai até o topo do morro e volta para o mesmo local. Obrigado, Adnir. Está aí a minha santa ignorância com relação a essa trilha que em breve eu vou conhecer. Muito obrigado pela sua presença e o Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te